Graça e paz, amados irmãos. Eu estou nervosa, mas eu quero testemunhar o que Deus fez na minha vida. Eu fui acometida de um AVC no dia 10 de junho, na madrugada, estava só em casa e não tinha noção que eu tinha tido um AVC. Então, pela manhã, eu vim à igreja. Chegando aqui, a pessoa que veio comigo, que vem todos os domingos, ela era nova convertida e achava que eu estava falando em línguas, porque a minha fala estava embolada. E Vera, ao me ver, ela sabia que tinha algo diferente comigo. Eu fui à emergência aqui na enfermaria. Depois a minha líder, Jussara, me levou à UPA e fizeram alguns exames e me liberaram. Mas a minha vizinha achou que eu não estava bem e fizeram uns testes comigo e aí mandaram que eu fosse encaminhada para um hospital grande. De lá, minha filha ligou para uma família adotiva que eu tenho, me levaram para aquele UPA, cardiopulmonar, fizeram uma tomografia e foi constatada que eu tive o segundo AVC, sendo que durante todo o dia eu fiquei com uma sequela neurológica. Após o AVC, às 4 horas, você tem que tomar medicação para desfazer as sequelas. A sequela física foi desfeita, mas a neurológica eu continuei durante todo o dia. E fiquei internada 6 dias. E no primeiro dia, quando veio retomando a minha consciência, eu me apeguei na promessa do Libertas e Curada de 4 de maio. Uma promessa que a pastora disse: essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Então eu estou aqui glorificando ao Senhor por tudo que o Senhor fez e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu queria compartilhar o milagre de Deus na minha vida aos meus irmãos. Desde já agradeço. Boa noite, Pai. Glória a Deus. Amém. Você está com a Bíblia aí? Mostra a sua Bíblia aí. Cadê sua Bíblia? Está aí? Olha, a Bíblia. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos falar sobre a Bíblia hoje, viu? Domingo passado, aliás, todo esse mês é comemorado. O mês de dezembro, a gente comemora, muitas igrejas evangélicas comemoram, além do nascimento de Jesus, é comemorado também a Bíblia. E domingo que passou, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. E nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Vamos falar sobre esse livro que mudou a nossa vida. Amém? Esse livro mudou a nossa vida. E a Bíblia, irmãos, é um livro que a gente pode dizer o seguinte: não existe outro livro igual à Bíblia. Não existe outro livro no mundo igual à Bíblia. Não existe. E quando nós estudamos, irmãos, falamos sobre a Bíblia, é importante que a gente saiba o que significa a palavra Bíblia. Não sei se você sabe o que é que significa essa palavra Bíblia. Essa palavra, irmão, Bíblia, ela tem origem no grego. É uma palavra que vem do grego e que significa livros ou escritos. A palavra Bíblia significa, é uma palavra de origem grega, significa livros ou escritos. Na realidade, irmãos, o que nós temos aqui é uma biblioteca, porque aqui nós temos uma coleção de livros. Você já parou para contar quantos livros tem na Bíblia? Quem sabe? Quem já contou quantos livros tem na Bíblia? Se você for contar, você vai achar 66 livros. Amém? Então você anda com uma coleção de livros, né? Quando você está com a Bíblia, você está com uma coleção de livros. São 66 livros, divididos em 2 partes: Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sendo, irmãos, que no Antigo Testamento nós temos 39 livros no Antigo Testamento, e no Novo nós temos 27. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Irmãos, o Antigo Testamento
que foi escrito na língua hebraica, no idioma hebraico, o Antigo Testamento, ele foi escrito entre... Aqui são dados que eu estou passando para os irmãos, que, né, os irmãos, se quiserem, né, memorizar ou anotar, eu acho interessante. O Antigo Testamento, irmãos, ele foi escrito entre 1500 a 450 antes de Cristo. O Antigo Testamento, ele foi escrito num período de 1500 a 450 antes de Cristo. O primeiro livro no Antigo Testamento qual é? Gênesis. E o último? Malaquias. E o último livro, né, o primeiro Gênesis, o último Malaquias. O Novo Testamento, irmãos, ele foi escrito depois de Cristo, né? Por isso que ele chama Novo Testamento. Foi escrito entre os anos de 45 e 90 depois de Cristo. Então o Novo Testamento foi escrito nesse período, entre 45 ao ano 90. No total, a Bíblia toda ela foi escrita num período de mais de 1500 anos. Então a nossa Bíblia ela foi escrita num período de cerca de 1500 anos. Então essa é a nossa Bíblia. Foi escrita, irmãos, por mais de 40 autores. A Bíblia ela tem mais de 40 autores, ou seja, pessoas que escreveram a Bíblia. Pessoas, homens de vários países, de várias profissões, que escreveram essa palavra aqui. Agora, irmãos, quando a gente fala que homens escreveram a Bíblia, não significa que os homens foram os autores da Bíblia. A Bíblia só tem um autor. E quem é o autor da Bíblia, quem sabe? Deus. Amém? Quem é o autor da Bíblia? É Deus. E isso é muito importante, irmãos, a gente saber o autor. Quando alguém vem me perguntar assim, pastor, o senhor conhece esse livro que eu comprei, me indicaram? Sabe, irmãos, a primeira coisa que eu faço? Eu vou em cima do autor. Eu vou procurar o autor. Porque quando eu vejo que é um autor conhecido, um autor que realmente, né, é bíblico, aí eu digo, olha, eu não li esse livro ainda, mas pelo autor eu posso dizer, olha, pode ler, né? Então tem alguns autores aí, irmãos, que eu recomendo assim, né, de cara. E geralmente eu faço isso. Eu primeiro olho o autor do livro, depois eu olho até a editora. Qual é a editora que fez o livro? Mas principalmente o autor. Então, a Bíblia, irmãos, tem como autor Deus. Amém? E isso está dito aonde, pastor? Está dito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha o que está escrito lá. Pois toda a Escritura Sagrada, repare que está escrito toda, não é parte da Escritura. Toda a Escritura Sagrada é o que, irmãos? Inspirada por Deus. Vamos ver só até aí. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. O que é inspirada por Deus? O que significa? Direcionada por Deus. Ou seja, esses mais de 40 autores que escreveram a Bíblia, eles não escreveram por eles mesmos. Eles foram inspirados por Deus ao escrever os livros da Bíblia. Então nós podemos dizer de maneira bem afirmativa que o autor da Bíblia é Deus. Quando lhe perguntarem quem é o autor da Bíblia, você pode responder, é Deus. Agora, Deus usou homens. Deus usou homens, inspirou esses homens para que eles colocassem no papel o que Deus estava falando. Então, a autoria humana, vamos dizer assim, é a autoria divina. Mas esses homens que escreveram a Bíblia, eles não escreveram por eles mesmos. Deus os inspirou. E se a Bíblia, irmãos, foi escrita por Deus,
o autor da Bíblia é Deus, então esse livro é o mais importante livro da terra. Amém? Porque, irmãos, qual foi o outro livro que o autor é Deus? Tem aí? Existe? Não. Não existe, irmão, nenhum outro livro igual à Bíblia. Não existe. Porque a Bíblia é o único livro que o autor é Deus. Não tem nenhum outro livro, por melhor que seja, por mais edificante que seja, que possa ser comparado à Bíblia. Por isso, nós, evangélicos, nós só temos um livro para nos guiar, que é a Bíblia. A Bíblia. Não existe outro livro, irmãos, igual à Bíblia, que esteja no mesmo patamar da Bíblia, ou que chegue até perto da Bíblia. Não existe. E a maior prova, irmãos, que a Bíblia é inspirada, existem muitas provas de que a Bíblia é inspirada por Deus, e que o autor é Deus. É que quando você lê um livro, você lê uma vez, duas vezes, no máximo. Aí quando você vai ler a terceira vez, você já está assim, né? Mas, irmãos, a Bíblia, cada vez que você lê ela, dá mais vontade de ler. Amém? Não sei se com você é assim, né? Mas, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu quero ler. Dá vontade de ler mais. Amém? Porque, irmãos, mesmo que você leia coisas que você já leu, quando você vai ler, sempre, né, tem uma coisa ali nova que você não tinha visto e que você aprende. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que está falando com você. É Deus que está falando com você. Então você pode ler, irmãos, uma passagem 100 vezes. Nas 100 vezes que você lê, Deus vai falar ao seu coração. Você vai aprender uma coisa nova. Então a Bíblia, irmãos, é diferente dos outros livros. Muito diferente. Falando ainda sobre os escritores da Bíblia, os homens que escreveram, se destacam aí alguns. Por exemplo, Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros, eles são chamados de Pentateuco, foram escritos por Moisés. Amém? Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Então Moisés é o escritor que se destaca no Antigo Testamento, junto com Davi. Davi, irmãos, ele escreveu 73 salmos. Ele escreveu, pelo menos, confirmados, 73 salmos, porque tem alguns salmos que não tem autoria. Aí a gente não sabe se foi Davi quem escreveu ou se foi outra pessoa. Mas, assim, são 150 salmos. Desses 150, 73 salmos foram escritos por Davi. Então, Davi se destaca também, junto com Moisés, como um autor do Antigo Testamento, né? Um autor humano. No Novo Testamento, quem vai se destacar? No Novo Testamento a gente tem 27 livros, e desses 27 livros, o apóstolo Paulo escreveu 13 livros. Ou seja, quase que a metade do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Amém? E Paulo, irmãos, olha, um homem que perseguia a igreja. Irmãos, olha o que é que Deus faz. Ele pega um perseguidor da igreja, converte esse homem, transforma a vida desse homem, e esse homem vai escrever quase que a metade do Novo Testamento. Só Deus para fazer isso, né? Só Deus para fazer isso, irmão. Transforma um perseguidor em um escritor. E que escritor, hein? Paulo escreveu 13 livros, né, que são 13 cartas. 13 cartas. Se nós tivéssemos que dar uma definição da Bíblia, o que é a Bíblia? Eu acho que a melhor definição de Bíblia, irmãos, da Bíblia está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler? Hebreus 4, 12. Olha que definição da Bíblia aí, boa. Olha o que o autor da carta aos Hebreus fala. Irmãos, eu falei que Paulo escreveu 13 livros, né? Ele pode ter escrito 14 livros, viu? Sabe por quê? Porque essa carta aqui de Hebreus, nós não sabemos quem escreveu.
a autoria nos é desconhecida. Mas existe a possibilidade, alguns teólogos afirmam, que Paulo também escreveu a carta aos Hebreus. Se foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, nós não sabemos se foi ele. Existem possibilidades de tenha sido ele. Então, ele não teria escrito 13 cartas, ele teria escrito 14 cartas. Então, olha a definição aqui da Bíblia, da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, é o quê? Ela é viva, ou seja, é atual. A Bíblia não é coisa antiga não, mas essa coisa antiga, não. A Bíblia, ela é viva, né? Ela é atual, ela faz efeito ainda hoje. Ela é viva e poderosa ou eficaz. E ela corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados, ou dos dois gumes. Naquela época, irmãos, havia uma espada que o exército romano usava, que era afiada dos dois lados. Tinha espada que era só era afiada de um lado, e tinha essa espada, que era uma espada usada mais em combate corpo a corpo, que era afiada dos dois lados, ou seja, ela cortava dos dois lados. Era uma espada muito temida na batalha, porque o soldado que tinha esse tipo de espada, ele estava em vantagem, porque ela cortava dos dois lados. O lado que ele usasse machucava o inimigo. Então, está escrito aqui que a palavra de Deus é como essa espada, afiada dos dois lados. Olha o que a Bíblia faz. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Olha, irmãos, essa palavra aqui nos confronta, viu? Quando a gente lê a Bíblia com honestidade, com o coração aberto, com o coração sincero, ela vai revelar o que está dentro de nós. Ela vai revelar o nosso coração. Porque ela faz isso. Ela é como uma espada afiada dos dois lados. Ela penetra, irmãos. Quando a gente lê a Bíblia, né, Deus está falando com a nossa alma. Deus está falando com o nosso espírito. Glória a Jesus. Nenhum outro livro, irmãos, faz isso. Nenhum outro livro é dessa maneira. Igual a Bíblia, não existe outro livro. Porque ela nos faz chorar e ela nos faz sorrir também, amém? Ela traz arrependimento quando a gente está lendo. Ela traz cura. Ela traz consciência do pecado. Você está lendo, né? Aí Deus fala ao seu coração, você passa a ter consciência do pecado. Tudo isso ela faz, amém? Glória a Deus. Então, essa é a definição da Bíblia. Está em Hebreus 4, versículo 12. Ela julga os desejos e os pensamentos do coração. Agora, irmãos, para que serve a Bíblia? Para que serve? Pastor, a Bíblia serve para guardar carteira de identidade, caneta, óculos. Irmãos? Para alguns crentes ela serve para isso, sabia? Irmãos, tinha um irmão aqui na igreja, ele já faleceu. Ele tinha uma Bíblia grande. Olha, e o que tinha dentro da Bíblia desse irmão? Tinha de tudo. Ele guardava documento, carteira de identidade, guardava lenço, ele guardava papel. E aí ele pegava um elástico e botava em torno da Bíblia. Então a Bíblia é como se fosse para ele uma sacola, uma mochila, onde ele guardava tudo. Mas a Bíblia serve para isso, irmãos? Hein? Pastor, a minha Bíblia serve para enfeitar mesa. É assim? Estante? É? Não, irmãos, não é isso. Pastor, a minha Bíblia ela serve para guardar dinheiro. É assim, irmãos? Não, irmãos. Nós não podemos dar uma utilidade errada para a Bíblia. Pastor, a minha Bíblia é para espantar demônio. E eu abro no Salmo lá 91. Não tem demônio que entre na minha casa. É assim, irmãos? A Bíblia é para isso? Pastor, a minha Bíblia é para expulsar demônio. Quando tem um endemoniado, eu pego a minha Bíblia e taco na cabeça do endemoniado. Olha, irmãos,
Tem tanta gente usando a Bíblia de maneira errada. Não é assim, irmãos. A Bíblia não é amuleto. Tem gente que usa como amuleto. Abre no Salmo 91, bota na sala, lá. Irmão, não tem nada errado você pegar a Bíblia e deixar ela aberta dentro de casa. Não tem nada de errado. Agora sim, veja só. Você não deve usar isso, a Bíblia, como amuleto, nem como superstição, viu? Tá certo? Você pode deixar até sua Bíblia aberta em casa. No Salmo 91, em qualquer lugar que você quiser deixar aberto, qualquer texto, pode deixar. Mas não use isso como amuleto de proteção, como se fosse uma ferradura, né? Um trevo de 4 folhas, né? E tal. Não é assim não, né? Pé de coelho. Porque antigamente, irmãos, né, tem muita gente aqui que usava pé de coelho, não usava? Ferradura, essas coisas. Aí hoje usa a Bíblia, trocou o pé de coelho pela Bíblia. Está errado, irmãos. A Bíblia não deve ser usada dessa maneira, né? Não deve ser usada dessa maneira. Então, pastor, se não é essa maneira, eu uso a Bíblia para quê? Para que serve a Bíblia? Vamos ver. Primeiro, a Bíblia serve para nos manter afastados do pecado. Amém? Agora, de que maneira isso acontece, pastor? Salmo 119, 11. Vamos ler todos juntos? Guardo. Guardo a tua palavra para não. Olha, irmão, não é guardar a palavra porque tem gente que tem a palavra aqui, sabe tudo aqui, sabe tudo, até de cor, sabe a Bíblia toda de cor, mas não está onde? No coração. O salmista, irmãos, ele sabia o segredo de se manter afastado do pecado. Ele diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Os irmãos estão vendo como é importante a gente ter a palavra no coração? Porque o crente que tem a Bíblia no coração, vai ser mais difícil esse crente pecar. Ele vai ter mais forças para resistir às tentações. Agora tem que guardar a palavra no coração, irmãos. Não é isso? Não é só conhecer a palavra, tem que guardar a palavra no coração. Vamos ver outras finalidades da Bíblia. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Vamos ver 2 Timóteo 3,16a, né? Esse texto que nós já lemos a parte A. Vamos ler de novo, pois diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Isso nós já vimos. Agora, olha, presta atenção. Ela é útil para ensinar a verdade. Irmãos, a verdade está aqui. Então ela é útil para ensinar a verdade e mostrar a mentira, né? Porque a gente aprendendo a verdade, a gente sabe qual é a mentira. Então, primeiro, a Bíblia, ela nos ensina a verdade. Conhecereis a verdade e o quê? E a verdade vos libertará. Então, olha a importância, irmãos, de conhecer a Bíblia, porque conhecendo a Bíblia, a gente vai conhecer a verdade. Agora vamos para 2 Timóteo 3,16, agora a parte B do versículo. O que mais? Olha o que a Bíblia faz. Ela condena o erro. Irmãos, a Bíblia, ela condena e revela o erro, viu? Primeiro ela revela e depois ela condena. Então ela vai revelar para nós o que está errado. Você lendo a Bíblia, você sabe o que está errado, o que é errado. E aí a gente não é enganado pelo erro, porque a Bíblia revela o que é errado. Ela mostra o erro. Ela mostra o erro. Agora, a pessoa que não conhece a Bíblia, ela acha que o que está errado está certo e o que está certo está errado, porque ela não conhece a Bíblia. Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia mostra o erro. A Bíblia condena o erro. Então essa é uma outra virtude. O que a Bíblia mais faz? Qual é a outra finalidade? Corrigir as faltas. Amém? Ela corrige as faltas, as nossas faltas. Se você for sincero quando você lê a Bíblia, né, ela vai te confrontar, viu? É por isso, irmãos, que tem pessoas que têm medo da Bíblia, não quer ler a Bíblia, não quer ouvir, porque sabe que a Bíblia, ela mostra os erros da gente.
Ela mostra. Ela não esconde erro de ninguém. Interessante, irmãos, quando a gente lê a Bíblia e olha e vê a história de Abraão, de Davi, a Bíblia mostra as virtudes desses homens, mas mostra também os erros. Não é verdade? Porque a palavra de Deus é assim, irmãos, ela nos deixa nu, ela nos revela, ela nos mostra. Então, quando você lê a Bíblia, aqui vai apontar o seu pecado. Se você está em pecado, ela vai te apontar. Se você lê sinceramente, ela vai te apontar. Então, tem gente que foge da Bíblia por causa disso. Não quer ler a Bíblia, não quer nem ouvir a Bíblia, né? Quando começa a pregação, sai até do salão. Na hora do louvor está aqui. Mas na hora da palavra, olha, cai fora. Daqui a gente vê tudo, viu, irmão? Daqui de cima a gente vê tudo. A gente até sabe quem é aquele que sai na hora da Bíblia, né? Por que sai, né? Oh, irmãos, não tenha medo de ser confrontado com a palavra, amém? A palavra vai corrigir, vai, né? Outra coisa, ensinar a maneira certa de viver, né? Como é que eu devo me comportar no meu trabalho? Como é que eu devo me comportar com a minha esposa? Como eu devo tratar meu marido? Como é que eu devo tratar meus filhos? Como é que eu devo agir com os meus irmãos? Está tudo aqui, amém? Ó, está tudo aqui. Ela ensina a maneira certa de viver. Você quer aprender a maneira certa de viver? Leia a Bíblia, amém? Glória a Deus. Uma outra coisa, irmãos, importante, uma outra finalidade da Bíblia, é que ela alimenta a nossa alma. A nossa alma, irmãos, precisa de alimento. O que é que vocês acham? Precisa. A nossa alma precisa de alimento. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma precisa de alimento. A gente tem um cuidado de sempre alimentar o nosso corpo, não é verdade? Mas, irmãos, a alma também precisa de alimento. O nosso corpo é alimentado com o alimento, né, físico. Pão, arroz, né, macarrão, né, feijoada, essas coisas. Agora, e a alma? Qual é o alimento da alma? Hein? Aí eu pergunto, a sua alma está bem alimentada? Pergunta para quem está ao seu lado aí, a sua alma está bem alimentada? Ou a sua alma, coitada, está numa fraqueza, misericórdia. Como é que está a sua alma? Hein? Oh, irmãos, a gente alimenta o corpo e esquece de alimentar a alma. Irmãos, quantas vezes você alimenta o seu corpo por dia, em média? Umas 3 vezes, né? Teve uma pessoa aí que disse 5. Amém, meu, glória a Deus. Deus te abençoe. 5 vezes ela come. Os médicos estão dizendo, né, que tem que comer de meia em meia hora, né? 2 horas, então, misericórdia. No mínimo 3, né? No mínimo. E a alma? Ah, pastor, minha alma é uma vez por semana. E olhe lá, viu? Uma vez por semana eu pego na Bíblia e leio. Oi, irmãos. Agora, imagine a condição dessa alma, coitada. Imagine a condição, a situação como essa alma está, né? Morrendo de fome, raquítica, magra, coitada. Se a gente pudesse tirar um retrato da alma, né? Se tivesse uma máquina fotográfica que fotografasse a alma, né? Vou fotografar a tua alma. Aí a gente ia ver a condição da alma de cada um. Mateus 4,4. Olha o que Mateus 4,4 diz. O que é que Jesus falou? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha, nem só de pão viverá o homem. Jesus está falando do alimento físico, mas agora ele fala do alimento espiritual. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, se o alimento físico, né, alimenta o corpo, né, o homem alimenta o homem, né, a alma dele é alimentada pela palavra. Vamos ver Salmo 19.
7. Aí só tem a primeira parte do versículo, mas a gente vai completar o versículo. A lei do Senhor é perfeita e o que? Refrigera a alma. A lei do Senhor, a lei está falando aí da palavra, irmãos. A palavra do Senhor é perfeita. E aí o salmista completa: e refrigera a alma. O que é refrigerar? Dá alegria, fortalecer a alma, né? Alimenta a alma. Então a Bíblia alimenta a alma. Jeremias 15:16, vamos ver. Olha o que o profeta diz: quando as tuas palavras forem contadas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Agora, irmão, será que Jeremias comeu literalmente a Bíblia? Não. Acho que não, né, irmãos? Ele está usando aqui o que? Uma linguagem figurada, não é verdade? Quando as tuas palavras forem contadas, eu as comi. Amém? Você está comendo Bíblia? Diga para quem está ao seu lado: irmão, vamos comer Bíblia. Vai comer Bíblia. Ó, vai ser o seu prato predileto em 2019, irmão. Jeremias comeu a Bíblia, né? Comeu. 1 Pedro 2:2. Olha esse texto, irmãos. Vamos ver todos juntos? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Que leite espiritual puro é esse, irmãos? Ó, ele está falando aqui do leite espiritual puro, amém? Cuidado com o leite envenenado. Teve uma época aí, não foi que tinha um leite envenenado, estavam vendendo nos mercados, misericórdia. Mas aqui é o leite espiritual puro, sem conservantes, sem glúten também, né? Tem gente que não pode comer glúten. Sem conservante, sem nada. Ó, irmão, aqui é o leite espiritual puro. O que é que nós temos que fazer? Desejar de coração, como crianças. O que é que uma criança recém-nascida mais quer, irmãos? E ela chora, esperneia, acorda os pais 3 horas da manhã. Para ela não tem conversa, irmãos, né? Ela quer o quê? O leite. Amém? Você é assim como a criança recém-nascida? Que deseja o leite espiritual, a Bíblia, amém? Tem que ser assim, irmãos. Por que é que muitos crentes estão fracos espiritualmente? Irmãos, quando uma pessoa chega lá no gabinete: pastor, não estou bem espiritualmente, eu estou fraco. Sabe a primeira pergunta que eu faço? Você está meditando na Bíblia e está orando? Sabe qual é a resposta? Não, estou não. Irmãos, se não está meditando, não está lendo a Bíblia, não está orando, vai ficar o quê? Fraco espiritualmente, irmão. Vai ficar fraco. Porque a alma que não se alimenta vai ficar fraca. Irmão, nós temos que ser igual a Maria, irmã de Marta e Lázaro. Enquanto Marta lá estava ocupada, trabalhando, lavando a louça, o que Maria estava fazendo? Se alimentando. Maria não era boba coisa nenhuma, olha, se alimentando. E ainda Marta reclamou da irmã para Jesus. Jesus disse o que para Marta? Marta, Marta, tu estás aí muito ocupada com tantas coisas, e Maria escolheu a melhor parte, que não vai ser tirada. Maria está se alimentando espiritualmente. Amém, irmãos? Irmãos, é um alimento. E a alma que não é alimentada é uma alma raquítica. Então, como é que está a tua alma? Pense aí. Você está alimentando ela direitinho? E aí, para alimentar a alma direito, tem que fazer o quê, irmãos? Ler a Bíblia, o quê? 2 vezes por semana? Para alimentar a alma direitinho, todos os dias. Todos os dias. Você está lendo a Bíblia todos os dias? Se você não está, sua alma vai ficando raquítica, definhando. Você vai perdendo gosto pelas coisas espirituais, prazer nas coisas espirituais. E a sua alma, vai definhando. Então precisamos alimentar a nossa alma. Então que 2019 a sua alma seja uma alma gorda, robusta. Amém? A sua alma é cheia. Glória a Deus. Amém?
Acrescenta aí, ó, alimente a alma e faça um jejuns aí, viu, um físico, viu, do corpo, né? Jejum, faz jejum. Às vezes a gente bota, irmãos, alimenta o corpo e bota a alma para jejuar. 2019 vai ser diferente. Você vai jejuar com o corpo, né, com comida, e vai encher a sua alma de alimento, amém? Glória a Deus. A Bíblia, irmãos, também traz esperança, viu? Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa. Irmãos, quando a gente vai ler a Bíblia nos enche de esperança, não é verdade? Quem está triste, desanimado, começa a ler a Bíblia, aí a Bíblia nos dá esperança. Então, você quer ter esperança? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, viu? Quer ter ânimo? Leia a Bíblia. Quer ter alegria? Leia a Bíblia. Porque está escrito aqui que as Escrituras nos trazem esperança. Amém? Agora, irmãos, uma coisa importante. Quem pode entender a Bíblia? Porque, irmão, tem gente que lê a Bíblia e não entende. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem um intérprete. Quem é o intérprete da Bíblia? O Espírito Santo. Irmãos, eu lia a Bíblia antes de me converter, mas eu não entendia nada. Eu lia a Bíblia, mas eu não entendia nada. Eu só passei a entender a Bíblia depois que eu me converti. Amém? Porque eu passei a ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi interpretando a Bíblia para mim. Glória a Deus. Então, para você entender a Bíblia, você precisa ter o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo é necessário entregar a vida para Jesus. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele é o intérprete da Bíblia, porque o Espírito Santo é Deus. Amém? Ele é Deus. Então, ele vai nos orientar na leitura da Bíblia, vai interpretar para nós a Bíblia. E é claro, irmãos, aí tem, Deus instituiu na igreja quem? Deus instituiu na igreja pastores, mestres, professores, para nos ensinar a Bíblia, amém? Glória a Deus. Porque nem todo mundo tem esse dom, né, irmãos? De ensinar a Bíblia, né? Então, temos que valorizar, irmãos, o ministério de mestres, viu? Na igreja, Deus levantou mestres para nos ensinar a palavra de Deus. Agora, irmãos, todo crente, por mais simples e humilde que seja, pode entender a Bíblia, amém? Agora, tem os mestres que nos esclarecem. Tem aqueles pontos difíceis da Bíblia, não tem, irmão, de entender? Tem. Quando a gente lê Apocalipse, hein? E dá nó na cabeça, né? Mas, algumas partes do Apocalipse. Mas, irmãos, aí Deus levantou mestres e pastores na igreja para nos ensinar. Amém? Agora, você pode entender a Bíblia assim. A Bíblia não é um bicho de 7 cabeças. Você pode entender. Na hora que você for ler, você pede: Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender a Bíblia. Amém? E Deus vai te orientar. Tá certo? Deus vai te orientar. Agora, irmão, tem doutor que não entende Bíblia. Já viu? Doutor vai ler a Bíblia que não entende. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. Já aquele crente humildezinho, lá da roça, lá na roça, lá na Serra da Mãe Inácia, né? Só foi alfabetizado, e olha lá, mal alfabetizado, ele chega e entende a Bíblia, amém? Palmas para Jesus, glória a Deus. Já o doutor não entende. O doutor Nicodemos, doutorado em teologia. Aí Jesus disse para ele: rapaz, você precisa nascer de novo. O que o doutor disse? Ô doutor burro. Olha o que o doutor disse. O doutor: Jesus, eu vou voltar para o ventre da minha mãe, O que Jesus disse? Rapaz, deixa de ser burro. Em outras palavras, né? Jesus não falou assim: deixa de ser burro, né? Mas rapaz, você não entende essas coisas. Você que é doutor em Israel, né? Você que ensina a gente, não entende. Irmãos, pode ter anel de doutor, pode ser o que for, né? Se não tem o Espírito Santo, não vai entender a Bíblia. Mas aquele crente humildezinho, coitadinho, está ali, humilde, né? Ele pega e entende a Bíblia. Está vendo? É isso que Jesus faz, viu, irmãos? Agora, irmão, não adianta só ler, viu?
é necessário praticar o que está na Bíblia. Porque você pode dizer, pastor, eu já li a Bíblia 10 vezes. Amém, ótimo. Agora a pergunta é, você pratica? Irmãos, é mais fácil ler ou praticar? Com certeza é ler, irmão. Oxe, pastor, eu pego a Bíblia assim, em 3 meses eu leio. É só pegar, eu leio direto, em 3 meses eu leio tudo. Amém, glória a Deus, é bom ler. Agora, só ler basta? O que é que vocês acham? Não, tem que praticar. Tiago 1, 22 a 25. Sede praticantes e não simplesmente ouvintes ou leitores, né? Iludindo a vós mesmos. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Amém? Então, não seja apenas ouvinte, porque os irmãos ouvem aqui, todo domingo os irmãos ouvem, toda quarta os irmãos ouvem, não é verdade? Ouvem. E praticar. Tem que praticar, amém? Então que 2019 seja o ano da prática da palavra, né? Quantas mensagens aqui vocês já ouviram sobre o perdão? Quantas? Muitas. Está praticando já o perdão? Quantas mensagens, irmãos, já ouviram aqui sobre, né? Tudo que é assunto, irmão, a gente já prega aqui, né? Muitos assuntos aqui são pregados, né? Já está praticando? Tem que praticar. Em Apocalipse 1:3 está escrito, né? Bem-aventurado os que leem, bem como os que ouvem as palavras das profecias e o que, irmãos? E obedecem. Vou ler de novo. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Então, bem-aventurado é quem lê, bem-aventurados que ouvem e obedecem. Amém, irmãos? Então, não adianta só ler, tem que obedecer. Agora, pastor, como é que eu leio a Bíblia? Como é que eu vou ler a Bíblia? Primeiro, nós temos que ler a Bíblia com constância. Amém? Constância, ou seja, diariamente. Olha o que Deus falou para Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus falou para Josué. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de vez em quando, para que você... Eu errei, irmãos? E de meditar nelas de dia e de noite. Amém? Ou seja, de dia e de noite, todo dia. Meditar dia e noite para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então, diga para quem está ao seu lado, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Só se meditar dia e noite. E Deus não está dizendo para ele ler, não, está dizendo para meditar. Tem diferença entre ler e meditar? Tem. Olha, irmão, tem crente que só lê a Bíblia, lê e não pega nada. Não, irmão, tem que medir. E para meditar você não pode ter pressa. Não pode ter pressa na leitura da Bíblia. Você tem que meditar. Você tem que ler com calma, amém? Meditando. O que é meditar? É o Senhor. O que é que o Senhor quer falar comigo nesse capítulo, nesse versículo? O que é que o Senhor quer falar comigo? Qual é o ensinamento? Isso é, meditação, irmãos. Porque só ler não adianta não. Ler, né, não vai adiantar, irmãos. Né?
É melhor ler do que não ler. Tudo bem. Pastor, eu leio, não medito, mas eu leio. É melhor do que não ler. Agora, o ideal é o quê? E o correto é o quê? Meditar. Amém? Então você tem que meditar ou ruminar, né? Ruminar a palavra. Então, você tem que ler com constância, diariamente, meditando, sem pressa. Não é verdade? Hoje a gente está no mundo de pressa, né? Pressa e pressa, tudo é pressa. Mas, irmãos, com a Bíblia não pode ser assim, não. Você tem que... O ideal é você ter um lugar reservado, amém? Na sua casa, né? Então, sai, vai para algum lugar para meditar na Bíblia, amém? E aí aquela meditação vai ser útil na sua vida. Meditar. Outra coisa, leia a Bíblia com o coração aberto, disposto a ouvir o que Deus quer falar com você. Não vá ler a Bíblia já todo armado, né? Ou para defender o que você quer, suas teses. Irmão, tem gente que vai ler a Bíblia só para, né, pegar algum texto da Bíblia para provar, para justificar o erro dele. Aí não pode não. Você tem que ler, né, ir para a Bíblia aberto, com o seu coração aberto. Ó, Deus, fala o que o Senhor quer falar. Mesmo que venha me, né, tocar na minha ferida. Irmãos, é assim. É assim. Então, por exemplo, os irmãos hoje estão ouvindo a palavra, né? A palavra está sendo pregada, Deus está falando, então vocês têm que estar abertos. Senhor, fala o que o Senhor quer, né? Sim, eu não vou ter preconceito, eu vou estar aberto. Se vier varada, vem varada. Se vier cajado, vem cajado. Se vier a mão assim, mais mansinho, pode vir também, que eu gosto, né? Aquela coisa mais assim. Mas o que vier, se é da palavra, eu quero, amém? Porque às vezes, irmão, Deus tem palavra, né? Às vezes vem aquela palavra de ânimo, né? Vamos, irmão, vamos, né? Agora vem aquelas palavras, vem aquelas... Deus mira assim, né? Tá. Mas é para o nosso bem, irmãos. Não é para o teu mal, não. Não saia triste daqui, chateado, não. O pastor deu uma cacetada hoje. Não, irmãos, né? Até porque quando eu dou cacetada, eu dou umas cacetadas que você nem sente. Tá. Amém? Tem pastor que dá cacetada no seco, puf, sem anestesia. Eu gosto de dar uma anestesia antes para bater e tal. Amém, irmãos? Amém, foi fraco, amém? Glória a Deus. Porque tem pastor que prega, né? Outro dia eu preguei, parece que uma pessoa saiu chorando daqui, eu não sei porquê. Chorando. Foi se queixar lá na portaria. Irmão, é porque ela não conhece outros pastores. Que quando prega, meu irmão, sai de baixo. Não sai chorando não, sai se arrastando pelas escadas aí, que nem quer voltar mais para a igreja. Uma vez eu peguei numa outra igreja, a irmã veio sorrindo para mim, né, pastor? O Senhor dá tapa na gente com luva, né? Deus fez algumas exortações naquela igreja, né? Mas assim, mas fez, entendeu? Falou, foi com anestesia, mas arrancou o dente. Foi anestesia, mas arrancou. Então, irmãos, com anestesia ou sem anestesia, dê glória a Deus, amém? Se é Deus que está falando, aceite, é para o bem, para o seu bem. 1 Pedro 1, 24, 25. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas, ó, levanta a sua Bíblia aí, ó, levante ela. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que Ele foi anunciar. Olha, irmão, passa tudo, viu? A glória passa, o homem passa. Palmas para Jesus. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Glória a Deus. Então, ó, ame a palavra. Essa palavra foi que nos salvou, nos libertou, nos curou. Irmãos, a palavra é o nosso guia. Crente sem a palavra é como um capitão do navio sem bússola. Imagine, irmão. Imagine um capitão do navio, né, sem a bússola. Hoje tem instrumentos de navegação mais
mais moderno do que a bússola, né? Eu nem sei se a bússola é mais usada em navio, acho que não. Mas assim, ó, a Bíblia é um norte, irmãos. É um guia, a Bíblia nos guia, né? Ai de nós se não fosse a palavra de Deus, né? E essa palavra, irmão, já tentaram acabar com a Bíblia, né? A Bíblia já foi confiscada, já foi queimada, né? Até hoje em alguns países não é permitido imprimir Bíblia, não é permitido andar com Bíblia. Mas sabe que nesses países onde é proibido, em alguns desses países onde é proibido imprimir Bíblia e andar com a Bíblia, são países que têm o maior número de crentes no mundo. Amém? Na China, irmãos, dizem as pessoas que fazem estatística que a igreja maior hoje no mundo é na China. Amém? E na China não imprime Bíblia na China. Os crentes na China não podem ter Bíblia. Mas a igreja lá é uma igreja forte e grande. Amém? Agora lá eles copiam a Bíblia, né? Eles copiam e um vai passando para o outro. Copia a Bíblia. Falar nisso, tem até uma irmã aqui que copiou a Bíblia, irmãos. Cadê ela? Ela pediu para não se amostrar. Mas eu lancei um desafio aqui, você lembra? A Bíblia manuscrita. Você pegar a Bíblia e escrever toda a Bíblia num caderno. Um caderno só não vai dar não, né? A irmã usou acho que 10 cadernos, 20, caneta. Mas eu acho que ela não está aqui hoje não. Não estou vendo ela aqui hoje. Mas essa irmã, irmãos, ela escreveu a Bíblia toda. Amém? Gastou caneta, que foi caneta que ela gastou. Muita caneta. O desafio continua, viu, irmãos, para 2019, amém? Topa o desafio? Você quer escrever a Bíblia? Então, ela escreveu a Bíblia toda. Ela escreveu a Bíblia toda. Pastor, essa irmã não devia ter nada o que fazer, né? Não deve ter nada o que fazer. Eu disse aqui na ocasião, eu vou repetir, viu? Essa irmã é casada, tem marido, tem filhos para cuidar, tem casa para cuidar e ainda trabalha fora. Palmas para Jesus. Glória. Se ela pode, você pode também, viu? Fique em pé, vamos orar. Se ela pode, você pode também, amém? Ah, sim, outra coisa, viu, irmão? Ela não tem 100% de saúde, viu? Mas essa ainda. Não é uma pessoa, entendeu? 100% de saúde, não. Tem uns problemas sérios de saúde. Olha que coisa, irmãos. Vamos mudar a nossa atitude com relação à Bíblia? Vamos mudar, viu, irmãos? A nossa atitude com relação. Cadê o louvor, né? Vamos orar. Você vai orar, Senhor, eu quero alimentar mais minha alma. Minha alma está muito raquítica. Feche seus olhos. Vamos orar. Faça uma oração, né? Talvez a gente esteja pecando com relação à palavra de Deus. A gente está negligenciando, a gente não dá muita importância, a gente não, né? Não, irmãos. Deus quer que a gente mude a nossa atitude com relação à palavra de Deus. Diga a Deus que você quer mudar. E meus irmãos, essa questão de tempo, pastor, eu não tenho tempo. Irmãos, para o que é importante a gente acha tempo, viu? Para o que é importante a gente acha tempo. Então, dê um jeito aí. Você que sabe o que é que vai fazer para ter mais tempo de meditar na Bíblia aí. A questão é sua aí. Você vai ter que dar um tempo, um jeito. Entendeu? Diminuir o tempo nas redes sociais. Não é verdade? As redes sociais aí tá tomando muito seu tempo. No Zap, né? Então, porque isso é questão de vida ou morte, da sua alma, da sua vida espiritual. Pai querido, nós queremos te louvar, queremos agradecer pela tua palavra e te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão pela nossa negligência muitas vezes, pelo nosso descaso, descuido com relação à tua palavra. Não temos tido para com ela as atitudes corretas, temos negligenciado muitas vezes a leitura, não temos, ó Deus, nos dedicado à meditação da palavra. Ó Deus, nos perdoa, que haja uma mudança no nosso coração,
Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Ó Deus, que a nossa comida seja a Bíblia, a palavra espiritual, a Bíblia, o alimento espiritual da nossa alma. Nos ajuda, Pai. Ó Deus, nos ajuda. Queremos ser crentes da palavra, queremos ser crentes da Bíblia. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a termos uma atitude diferente no próximo ano com relação à tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra, porque ela permanece, a tua palavra não volta vazia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja. Muito obrigado pela tua palavra. Nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.